Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa última live aí da Feira do Livro Espírita 2021, 26ª Feira de Livro Espírita do Grupo Sheila. E temos o prazer de receber hoje o Valmor. Seja bem-vindo, Valmor. Boa noite. Olá, muito boa noite. Prazer imenso estar aqui, Luísa, com vocês. E, sobretudo, tratando aí de um tema muito especial, né? Nesse livro, tendo a oportunidade aí de estar no encerramento da 26ª Feira do Livro Espírita do Grupo Sheila. Bacana. E a gente fica muito feliz mesmo, viu, Valmor? O Valmor hoje vai falar sobre uma obra que, na verdade, está sendo lançada hoje, né, Valmor? De certa forma, né? Para nós todos. Já está na livraria, mas é um lançamento importante aqui para todos nós. O livro Contemplando Estrelas. Olha só, foi feito por um grupo de autores, né? Um grupo de amigos. Então, foi feito a várias mãos, com lembranças maravilhosas, de uma época fantástica no movimento da fraternidade, né? E vai falar sobre a Comemofra, vai falar sobre um projeto super interessante. Pivete não, irmão, né, Valmor? Vamos ficar falando, não deixar para você falar, né? A gente fica muito feliz mesmo. Nós tivemos várias palestras muito boas, né? Tenho certeza que a de hoje vai ser brilhante também. E aí, fique à vontade, Valmor. Seja bem-vindo mais uma vez. Ok, Luísa, muito obrigado mais uma vez aí, agradecendo ao Grupo Sheila, ao nosso amigo Rubatino, que viabilizou, né, a oportunidade de nós estarmos trazendo esse livro aqui no encerramento da semana. E, na verdade, o lançamento desse livro ele já aconteceu na Semana da Fraternidade. E nós tivemos, por ocasião da semana, a oportunidade de participarmos de uma live de lançamento, né? Que foi um momento também muito emocionante, com a participação de várias pessoas que fizeram parte dessa história, né? Então, hoje aqui, a alegria é muito grande, porque, sobretudo, nós vamos falar de fraternidade, né? Algo que é fundamental nas nossas vidas, algo que é absolutamente relevante para todos aqueles que sonham em construir um mundo mais feliz, um mundo melhor, né? Fraternidade é um ingrediente fundamental. Nós tivemos várias abordagens dessa questão da fraternidade ao longo do tempo na nossa história. E a ciência abordou isso também. Temos aí uma antropóloga norte-americana chamada Margaret Mead, que circula na internet uma tese, né, de que ela teria, num determinado momento da sua trajetória como professora, né, uma antropóloga muito reconhecida pelo seu trabalho, que viveu de 1901 a 1978. E uma vez, dando uma aula, ela foi perguntada por uma aluna qual seria o marco decisivo de uma civilização. O que seria um evento que poderia caracterizar que aquela comunidade, aquela sociedade atingiu o estágio de civilização. E aí ela refletiu um pouquinho e, para surpresa de muitos, segundo consta, ela não se referiu ao desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento de um sistema de trocas. Ela disse o seguinte, que esse marco seria um fêmur, o osso fêmur curado. Segundo ela, haviam registros de um fóssil humano de 15 mil anos, que esse fóssil ele tinha evidências de que o seu fêmur havia sido quebrado num determinado momento e havia sido curado ao longo do tempo, né? Naquele tempo, 15 mil anos atrás, estima-se que curar um osso de fêmur sem os recursos que nós temos hoje era algo para aproximadamente 6 semanas. E em 6 semanas, nós não conseguiríamos desenvolver, né, curar um osso
a tempo, né, de que nós conseguíssemos manter a nossa vida. Então, uma pessoa com o fêmur quebrado estaria fadada à desencarnação, porque não conseguiria andar e nem se alimentar. Se aquele fêmur foi curado, significa que alguém dedicou o seu tempo e a sua energia a tratar e cuidar daquela outra pessoa que se machucou. Então, segundo Margaret Mead, esse gesto, essa atenção, esse cuidado é que representa um marco civilizatório. O marco que define essa sociedade, a partir desse momento, se torna uma civilização. Então, nós podemos chamar isso, essa preocupação, esse cuidado, de fraternidade. Isso está na base da estruturação da nossa sociedade. Mais adiante, um contemporâneo de Margaret Mead, né, nós vamos ver aí um neurobiólogo chileno chamado Humberto Maturana, também muito reconhecido na sua área de atuação científica, e que ele diz o seguinte, que o fundamento biológico da socialização é a aceitação do outro junto de nós. E sem socialização não há sociedade. Então ele fundamenta biologicamente isso na sua obra, né, dizendo que o amor é a base dessa socialização e, portanto, a base da sociedade. Então, nós estamos falando de fraternidade, na visão de Margaret Mead, como elemento que define a civilização. E estamos falando com Humberto Maturana em fraternidade como o comportamento, a postura que define a formação efetiva de uma sociedade que evolui, que avança. Olha que coisa bonita, não é? E isso, nós estamos falando de ciência, nós nem começamos ainda, nós nem trouxemos para esse meio André Luiz, nós nem trouxemos as propostas libertadoras do Evangelho de Jesus, né? Mas, por falar nisso, né, Jesus que disse, eu não vim destruir a lei, mas sim dar cumprimento, num determinado momento, ele é inquirido pelos fariseus que perguntam a ele, né? Então, Jesus, qual é o mandamento fundamental da lei de Deus? Nós vamos ver isso em Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40, né? Qual é o maior mandamento? E Jesus, então, responde, né? Bom, como bom mineiro, né? Uai, é aquilo mesmo que você já conhece, né? Aquilo que já está escrito desde os tempos lá de Moisés, na lei, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o maior mandamento. E eu vou te apresentar aqui um segundo, semelhante a esse, que também não era novidade, já era conhecido do povo hebreu, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele conclui dizendo o seguinte, que nesses dois mandamentos estão contidas toda a lei e os profetas. Muito bacana, né? Então ele fala de amar ao próximo, né, como a ti mesmo. E nós vamos encontrar, né, André Luiz dizendo assim, a fraternidade é o amor que se expande. Mais adiante, nós vamos encontrar Sheila dizer o seguinte, numa determinada mensagem no Movimento da Fraternidade, que a fraternidade é o amor em ação. Então, nós estamos interligando, né, a proposta trazida por Jesus, né, com tudo aquilo que a gente hoje consegue vislumbrar em termos não apenas religiosos, mas também científicos,
sobre a existência da nossa civilização humana. Né? E isso está baseado na fraternidade. Quando Jesus diz que essas duas regras, de amar o Criador, né? Amar aquele que tudo criou, e as suas criaturas, né? Como a nós mesmos, nós estamos aí enunciando a base não apenas religiosa, mas científica da nossa sobrevivência aqui. E essa fraternidade, ela é fundamental na nossa vida em todos os momentos, ao longo de toda a nossa trajetória aqui. Mas ela se torna indispensável, ela se torna vital nos momentos de crise. Não apenas nos momentos de crise individual, mas, sobretudo, nos momentos de crise coletiva. Né? E nós podemos entender que, nesse momento, o nosso planeta passa por um momento de crise. Uma crise sanitária, né? Para não ir muito longe, nós temos uma pandemia em curso, em alguns locais mais controlada, ou em outros locais ressurgindo. Né? Nós temos uma crise de sobrevivência, com pessoas desencarnando em números altíssimos, né, coletivamente, porque não conseguimos nos cuidar. Né? Nós temos uma crise econômica decorrente, em parte, apenas desse processo da crise sanitária, mas fundamentalmente decorrente da ausência de fraternidade também. Né? E hoje nós vemos, ao redor do mundo todo, mas mais próximo de nós, né, aqui no Brasil, na nossa cidade, nós que vivemos aqui em Belo Horizonte, podemos observar, não precisa ir muito longe, é sair na rua e nós vamos ver a quantidade de pessoas vivendo em situação de rua, abrigadas nas marquises, né, vivendo do lixo, vivendo das sobras que aqueles cidadãos mais fraternos decidem, talvez, compartilhar. Nós estamos vivendo uma crise ambiental no planeta. Embora a gente observe assim a lentidão das pessoas em acreditar nisso, né, mas a grande maioria da comunidade científica afirma categoricamente que se nós não frearmos o aquecimento do planeta, nós vamos viver uma situação dramática em curto espaço de tempo. Em curto espaço de tempo. Então, nós vivemos um momento de crise. Né? E nesse momento, a fraternidade se faz um elemento fundamental para que nós sejamos capazes de resistir à crise, de sobreviver a ela, né? E de ultrapassá-la, tornando-nos uma sociedade, um planeta melhor do que temos sido até aqui. Mas, enfim, vamos falar de histórias, né? Nós viemos falar aqui de histórias de fraternidade e eu vou começar, então, a contar algumas histórias aqui, histórias interessantes. Mas eu vou contar uma primeira história que ela data de um pouco mais de 70 anos atrás. Ela tem o seu início ali no final da década de 1940, mas o episódio que nós vamos narrar inicialmente, ele se situa em 1949, finalzinho da década de 1940. Esse episódio não está no livro, não. O livro, Contemplando Estrelas, ele traz histórias de 30 anos atrás. Mas nós, para compreendermos essas histórias de 30 anos atrás, nós precisamos recuar um pouquinho no tempo e entender algumas coisas que aconteceram antes disso. Né? 10 de fevereiro de 1949, um médium fantástico chamado
Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, ele saiu do Rio de Janeiro, onde ele residia nesse momento, é cearense, residia no Rio de Janeiro, saiu com mais dois companheiros, um companheiro e uma companheira jovem também, e vieram para Minas Gerais com a intenção de visitar o Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo. E quando saiu de lá, o Peixotinho já ouviu um conselho de um amigo chamado Ranieri, né, que era também, tinha já vivido muito tempo aqui em Belo Horizonte também, e o Ranieri disse para ele, falou, essa viagem para Belo Horizonte, para depois chegar em Pedro Leopoldo, é uma viagem muito difícil, complicada, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e lá nós temos um confrade, um amigo espírita que recebe muito bem os companheiros que vão de outros estados para lá. Ele se chama Jair Soares, mora num bairro chamado Santa Teresa, pertinho ali do centro de Belo Horizonte. Então, se tiver algum problema, você está aqui o endereço dele, você bate lá na porta dele que ele vai te receber. Né? E assim, dito e feito, veio o Peixotinho, mais os seus amigos, e aconteceu aquilo que se previa. Ele, quando conseguiu bater na porta lá do seu Jair, residente ali à rua Paraisópolis, no Santa Teresa, já era 1h da manhã. E aí o seu Jair atendeu, surpreso com aquela situação e tal, né? Falou, não, vem cá, vamos entrar e tal. Arrumou a cama para eles lá, botou para dormir. A esposa do seu Jair, Dona Elvira, também conhecida como Dona Ló, já estava dormindo. E na manhã seguinte, todos reunidos ali à mesa do café, a Dona Elvira fazendo café na cozinha e tal, aquela coisa. De repente, o Peixotinho, com aquela mediunidade extraordinária, ele enxerga o espírito Sheila, bem juntinho assim, da Dona Ló. E o espírito Sheila olha para ele e fala assim, Peixotinho, é o seguinte, eu não gostaria que você fosse para Pedro Leopoldo visitar o Chico hoje, não. Gostaria que você ficasse aqui e fizesse uma reunião de efeitos físicos para que nós possamos tratar a nossa querida irmã Ló, que é uma irmã muito querida do meu coração, e Jesus nos permitiu curá-la. Então, assim, o Peixotinho falou com o seu Jair, falou com a Dona Elvira, né? E eles ficaram muito sensibilizados com aquilo, e dessa forma foi feito. Eles fizeram naquela noite uma reunião lá na casa do seu Jair, uma reunião mediúnica, de efeitos físicos, em que os espíritos se materializaram. Né? Os espíritos se materializaram através da mediunidade fantástica de efeitos físicos do Peixotinho. E nesse conjunto, né, nessa sucessão de processos de materialização dos espíritos, eles também utilizavam aquele ectoplasma para dar tratamento à Dona Ló. Né? Finda essa reunião, foram feitas algumas outras reuniões, também na sequência, nos dias subsequentes, salvo engano, 2 reuniões nos dias subsequentes, na casa do Chico Xavier, em que ele participou também do processo de materialização, onde havia uma comunhão maravilhosa entre os espíritos e os encarnados, onde um espetáculo de uma beleza indizível, né, era colocado para aqueles encarnados que ali estavam, né, e eles podiam compartilhar desse convívio com os espíritos. Aconteceu que eles voltaram, então, para uma última reunião dessa série de tratamento, já de novo na casa do seu Jair, em Belo Horizonte. O Chico não veio. E naquela reunião, a Sheila, ao final da reunião, se materializou novamente e disse para aquela plateia ali que Dona Ló estava curada. E olha que ela estava desenganada já pelos médicos, com um câncer já em estado avançado.
E naquele momento foi dada pela Sheila como curada, né? Já estava desenganada, já era um clima na família de muita tristeza em função disso. Isso em 1949. Ela veio desencarnar só 22 anos depois, por um problema relacionado a uma questão cardíaca e nada a ver com o câncer que estava identificado ali, né? Essas reuniões na casa do seu Jair, naturalmente o Peixotinho foi embora, né? Voltou para a casa dele. O Chico Xavier indicou um outro médium chamado Fábio Machado, também de uma grande potencialidade, para dar continuidade a essas reuniões, né? E outro médium mais jovem, o Enio Wendling, né? Ligado aí ao grupo Irmão Dracos, também de Belo Horizonte, também passou a compor essa equipe, e essas reuniões, elas foram acontecendo. E isso, a casa do seu Jair acabou virando um ponto, né, de encontro de espíritas do Brasil inteiro que ficavam sabendo dessas ocorrências e acorriam a Belo Horizonte para conseguir ver isso, participar disso, né? Isso é uma coisa muito bonita, né? Muito, muito interessante como é que a espiritualidade forjou, através desses eventos, o encontro de pessoas e espíritos, né, para algo que seria muito maior do que aquela simples materialização dos espíritos, né? Isso foi se desenvolvendo, essas reuniões continuaram a acontecer, as pessoas iam se interessando, e aí começou um ciclo, né? E eu vou pedir ao meu amigo Paulo aqui para colocar na tela um slide, né? E nós vamos ver uma linha, sim, uma sintética linha do tempo, né? Aliás, bem sintética, com alguns eventos acontecidos que nós vamos entender como sendo uma linha do tempo do movimento, da constituição do movimento da fraternidade. Então, nós vamos ter em fevereiro de 1949, esse evento que nós acabamos de narrar, né? Setembro de 1949, alguns eventos apenas, né, dessa trajetória, porque à medida que as reuniões foram avançando, né, foi se formando ali um movimento, né, que veio a se chamar Movimento da Fraternidade, no seio do movimento espírita. Numa dessas reuniões, setembro de 1949, o espírito Sheila, materializada ali na reunião, chamou aquela turma e falou: pessoal, aqui, ó, tem aqui um senhor que está precisando do nosso auxílio. Nós precisamos montar aqui uma equipe para fazer uma visita fraterna à casa dele. Bora na Avenida Santos Dumont, no centro de Belo Horizonte, número 208, chama-se Washington Dias. Aquela turma ali juntou as coisas e falou: agora, vamos lá, né? E todo mundo no caminho falou: meu Deus do céu, como é que nós vamos bater na casa dos outros, né? Vamos perguntar: aqui mora Washington Dias? Porque nós viemos aqui porque estamos sabendo que você está precisando de alguma coisa. Mesmo assim, com todo o desconforto de tudo isso, foram lá. Ele estava lá mesmo, Washington Dias. Fizeram ali, instituíram ali a primeira tarefa de visitação fraterna desse grupo, né? No mês seguinte, numa outra reunião, os espíritos trouxeram como se fosse um conjunto de diretrizes para a atuação daquele grupo, cujo objetivo fundamental era a revivescência, né? A revivescência do cristianismo primitivo, na sua legitimidade ali, naquilo que ele tinha de fundamental, né? Que era a verdadeira fraternidade, né? Então, eles estabeleceram o PTP. O que é isso? O Programa de Trabalho Permanente, composto de 4 itens: ensino da doutrina espírita e do evangelho, assistência social espírita, aquela que busca transformar o assistido em assistente, né? A tarefa do passe, né? A
colaboração por meio da energia, né? E a formação de ambientes espiritualizantes com a tua própria presença. Então, isso passou a ser, a partir de um determinado momento lá, muito mais na frente, né, passou a ser uma regra, né, um conjunto de regras de trabalho dos grupos que foram se formando e se unindo a partir dali, né, a partir desses eventos, dessas reuniões, né, desse contato com os espíritos. 1949, também ali, nessa mesma reunião, foi estabelecida a criação do grupo da Fraternidade Irmã Sheila. Exatamente ali, naquele momento. E isso foi se desdobrando e outros grupos foram sendo criados ao redor do país como um todo, porque essas notícias dessas reuniões, elas circulavam pelo Brasil, né? Em 1956, um marco importante disso, o espírito André Luiz, ele traz uma mensagem chamada No Grupo da Fraternidade, né? Onde ele tem um conjunto de regras de como estabelecer efetivamente a fraternidade na nossa conduta dentro dos nossos grupos, né? E uma frasezinha, né? No grupo da fraternidade, a alma do irmão não se afasta dos infelizes, para que a obra do Cristo se cumpra nos mais necessitados. Olha que bacana, né? Em 1960, o espírito Sheila traz uma mensagem sobre um projeto que havia sido gestado há mais de 100 anos passados, de construção de uma cidade onde as crianças sem teto encontrariam o amor, desvinculadas dos laços consanguíneos. Então, naquele momento, né, já se discutia no movimento a formação de uma cidade da criança, mas a partir dali estava caracterizada a diretriz de construção da cidade da fraternidade, 1960. Né? Dezembro de 1963, a pedra fundamental da cidade da fraternidade foi lançada no Planalto Central, na Chapada dos Veadeiros, né, em Goiás. E em 1970, nós vamos ver uma mensagem de Sheila sobre, novamente, a cidade da fraternidade, né? Onde ela salienta que essa obra, né, da fraternidade é uma obra que se constrói nos corações. Não é uma obra de pedras e moedas, né? Ela diz, né, que a casa material é importante, mas a causa do Cristo é insubstituível, né? Então, ao longo do tempo, essa construção com os grupos de fraternidade ao redor do Brasil vem se fazendo, né? Entremeada com mensagens maravilhosas dos Espíritos, né? E nós estamos dando apenas aqui algumas pinceladas, né? Aqueles que quiserem conhecer um pouco melhor a história do movimento da fraternidade, já que nós estamos falando de Feira do Livro, nós vamos citar aqui 3 livros do nosso companheiro Célio Allan Kardec de Oliveira, também conhecido como Allan, né? Tem um livro chamado Movimento da Fraternidade, que vai ter uma nova edição agora no início do ano. Tem um livro chamado Cidade da Fraternidade, e tem um livro chamado Fraternidade, uma chama inextinguível. Todos eles sobre o contexto do movimento da fraternidade. Aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa história fantástica, né, busquem esses livros. E aí nós já vamos dar um salto, né? E aí nós vamos começar a tratar aí daquilo que é o objeto do livro Contemplando Estrelas, Histórias de Fraternidade, que em 1990, nós vamos ter aí, por volta de 1990, né? Alguma coisa um pouquinho antes, alguma coisa um pouquinho depois, mas nessa fase aí, nós vamos ter 2 iniciativas
que acontecem dentro do contexto do movimento da fraternidade, envolvendo jovens e quase que simultaneamente, ou quase não, simultaneamente. Uma iniciativa, ela se inicia, ela tem a sua origem em Belo Horizonte e se desenvolve em Belo Horizonte. E é aquilo que nós estamos chamando nesse slide aí de o projeto Pivete Não Irmão. E a outra iniciativa, também nesse mesmo período, é o início da Comemofra. O que é a Comemofra? É a confraternização das mocidades espíritas do movimento da fraternidade. Dois movimentos executados, realizados na mesma época, simultaneamente, por jovens. O que aconteceu aí? Nessa época, vamos falar do Pivete Não Irmão, em Belo Horizonte, nós vivíamos uma situação social próxima daquilo que a gente consegue enxergar hoje, que é uma realidade de todas as grandes capitais, e grandes cidades do Brasil. Nós temos um número muito grande de pessoas nas ruas, como nós já comentamos. Só que naquele tempo existia ainda uma característica mais grave em Belo Horizonte, que era o seguinte: existia um número imenso de crianças e adolescentes nessa situação. Isso tornava mais cruel aquela realidade. Naquela ocasião, o Grupo Sheila ele já tinha um trabalho que buscava levar a essas crianças uma atenção fraterna nas ruas, através da música, através do alimento, através da escuta, através da sondagem, das possibilidades de auxílio, através da identificação de possíveis rumos de retorno daquela criança ou adolescente à sua casa. Existiam grupos que saíam aí nas noites pela cidade com esse intuito, com essa finalidade. Assim como hoje há muitos grupos de pessoas que se unem em nome da fraternidade, e buscam socorrer essas pessoas que estão nessa situação. Ainda bem que eles existem. Ainda bem que eles existem. Porque muitas vezes, não fosse esse socorro, muitos deles sucumbiriam. E muitas vezes o Estado é lento. Muitas vezes o Estado demora a reagir a uma determinada situação. E o auxílio fraterno é fundamental na sustentação dessas pessoas até que o Estado se apresente e consiga dar conta das demandas. Então, nesse momento, alguns jovens ligados ao ASCAL entraram também nessa atividade que era desenvolvida pelo Grupo Sheila, direcionada a crianças e adolescentes em situação de rua, e adultos também, e entraram com uma energia gigantesca, uma energia nova, uma energia para dar intensidade nessa atuação. E essa energia, vamos dizer assim, essa indignação, ela tinha a ver também, ela era um pouco contemporânea com aquela questão, com a discussão na época do surgimento aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse grupo de jovens entra nesse circuito e identifica algumas questões, algumas lacunas pedagógicas, por exemplo, não só nesse trabalho, mas no movimento da fraternidade. Por exemplo, como atender, como educar, como evangelizar, com que metodologia educacional abordar crianças em situação de rua. Que dificuldade. Tínhamos uma lacuna de metodologia para integrar crianças e adolescentes de classes sociais diferentes. Existia
uma dificuldade pedagógica de integrar, né, crianças de fora com aquelas que viviam no ambiente rural da Cidade da Fraternidade naquele momento. Então, uma das lideranças desse grupo, né, ela pesquisou, correu atrás, né, procurou e tal, e acabou encontrando o método escoteiro como método que trazia um conjunto de elementos que ajudavam muito a suprir essas lacunas, né, educacionais para essa faixa etária e nessas características, nessas condições. Né. Então tem algumas coisas muito interessantes, né, que são fundamentos pedagógicos do movimento escoteiro. Né. Eles têm símbolos, por exemplo. Né. Esse símbolo aqui, ó, né, com o dedão sobre o dedão sobre o dedinho significa o seguinte: maior protege o menor. Esses 3 dedos, para os escoteiros, né, compromisso com Deus, com a pátria e com o próximo. Isso mobiliza as pessoas. Né? Eles têm uma prática, por exemplo, do fogo de conselho, se reúnem em torno da fogueira, né? Vivem mais em contato com a natureza por meio de acampamentos, trabalham em equipe, um código de ética, que é a lei do escoteiro. Né? Tudo isso são elementos que, se bem conjugados, ajudam muito no processo educacional. E uma dessas lideranças desse grupo, naquela ocasião, bateu na porta do movimento escoteiro e falou: olha aqui, ó, eu quero fazer isso, eu quero usar isso que vocês fazem para atender crianças em situação de rua. O comissário regional do escotismo, naquela época, em Minas Gerais, né, ele se encantou com aquilo. Quase que ele abandona o movimento escoteiro e vem para o movimento da fraternidade. Né? Ele se encantou com aquilo, mas ele passou a vir trabalhar com aquele grupo. Né? Passou a dar uma consultoria para aquilo, né? para aquela atividade, para aquele trabalho. Isso acabou resultando naquilo que a gente... numa atividade que foi marcante naquele momento, que foi um acampamento realizado nas noites de sábado para domingo, no Complexo Viário de Lagoinha, um conjunto de viadutos que tem no centro de Belo Horizonte, uma região muito antiga, bairro da Lagoinha, né? Ali era chamado de Graminha, se reuniam ali vários crianças e adolescentes em situação de rua. Então ali aquele grupo conseguiu barracas da Polícia Militar, que eram barracas grandes, né? Aquelas barracas eram montadas ali todo sábado, de sábado para domingo. E um grupo que era formado de fraternistas aí, de jovens do grupo Cheira, do grupo Irmão Fabíola, do grupo Ló, do grupo Albino Teixeira, enfim, congregava um monte de gente no movimento da fraternidade e trazia gente da religião católica, da religião protestante, que de algum modo participava, de algum modo contribuía. Né? E as crianças e adolescentes tinham naquele acampamento ali um momento de relaxamento, um momento em que eles podiam dormir, eram feitos ali, eles encontravam alimento, conversa, colo, sono. É muito difícil dormir para quem vive na rua, gente. É quase impossível um sono tranquilo. Né? Só a poder de droga, né? Que era uma permanência ali para eles também, o tiner. Né? E então aquela atividade do acampamento ali era uma atividade que o grupo, né, proporcionava tudo isso a essas crianças, né? E aí tinha brincadeira, né, jogo de futebol, né, ali na grama, né? Ficavam grupos dentro das barracas fazendo culto para que eles dormissem dentro das barracas. Né? E boa parte das histórias que estão no livro Contemplando Estrelas, elas têm a ver com essa atividade. Né? São histórias reais, os nomes não são reais, né? Os nomes que estão lá são todos fictícios, a intenção é realmente despersonalizar isso. E quando se chegava ali por volta de 4h30, 5 horas da manhã, né? O cansaço já batendo, né? Muitos educadores se revezavam em dar uma esticada na grama, né?
dava aquela deitada para poder dar aquele descanso e poder já, logo mais, já suportar a rotina da manhã, que era quando eles acordavam, quando tinha que encerrar o acampamento. Naquele momento ali, a galera deitada no chão, na grama, né, é que esse pessoal contemplava estrelas. Né? E isso se conjuga com uma outra iniciativa, com a outra iniciativa que nós já mencionamos, e nós vamos entender já por quê. Eu vou passar algumas fotos aqui, né? Se você puder colocar na tela cheia aí, Paulo. Então, tem aqui algumas fotos daquele tempo, né, da atividade. Infelizmente, a gente cometeu o lapso de não ter fotos desse acampamento ali no Complexo Viário do Lagoinha, nas noites de sábado para domingo, né? Mas tem aí o grupo que trabalhava nas ruas, que visitava os grupos nas ruas, né? Era essa a realidade, né? Crianças nas ruas para todo lado em Belo Horizonte. Né? Então aí a gente está vendo aí, ó, né, pessoas desse grupo, né, que viveu essa experiência em atividade. Aqui, ó, já é uma foto que mostra a integração que houve com o movimento escoteiro. Esse aqui eu vou me permitir falar o nome dele, né? O chefe Bones, né, era o chefe escoteiro que passou a nos dar consultoria para formarmos, para assimilarmos os fundamentos. Né? Opa, aqui nós já estamos entrando na outra história. Né? Voltando aí, né? Nós vamos voltar lá no primeiro slide aqui, ó, onde nós falamos um pouquinho desse que foi o projeto Pivete Não Irmão, e agora vamos falar, né, um pouquinho de como é que transcorreu, né, essa outra iniciativa, que foi a iniciativa de formação da Comemofra. Né. O movimento da fraternidade vivia um momento ali, naquela época, de afastamento dos jovens da estrutura de gestão do movimento da fraternidade. Né. Uma jovem que participava, né, desse processo, do processo de liderança dentro do movimento da fraternidade, e aí, importante a gente salientar que ao longo dessa história tem um evento importante que não está naquela minha linha do tempo, que é o movimento da criação da OSCAL, Organização Social Cristã Espírita André Luiz, que é a organização que passou a coordenar os grupos de fraternidade espalhados por todo o Brasil. Né? Então, uma das lideranças desse grupo, né, que tinha acesso ao OSCAL, ela se pronunciou de maneira forte nesse momento e conseguiu, né, persuadir aquele grupo a abrir um espaço maior de participação para as mocidades. Uma parte dessa abertura foi exatamente o plano de se criar um encontro de abrangência nacional que pudesse reunir jovens de todos os grupos da fraternidade ou de todas as regiões fraternas, porque o Brasil fica dividido para o OSCAL em regiões fraternas, cada região tem alguns grupos, e isso é geográfico, né? Para que todas as regiões tivessem participantes ali na Comemofra, onde a questão fraternidade pudesse ser discutida e pudesse ser, então, levada para o ambiente dos grupos, onde esse espírito, né, essas premissas de revivescência do cristianismo primitivo, né, de vivência da fraternidade legítima, ela se desse na intimidade dos grupos de fraternidade e, a partir dali, pudesse abranger, né, pudesse influenciar os lares dos fraternistas e a ação dos fraternistas, onde quer que eles estivessem. Então, a Comemofra seria um catalisador dessas reflexões para os jovens. E organizar um encontro
de natureza nacional, né, de natureza não, de âmbito nacional, naquele momento era um desafio brutal, porque parece mentira, né? Hoje a gente fala, você fala, não é possível. Mas não existia telefone celular, não existia internet, né? As coisas funcionavam no telefone fixo, que tinha que ser de hora marcada, né? Correspondência, o nosso glorioso correio, né? Que levava as correspondências, né? E esse grupo conseguiu fazer isso naquele momento, trazendo na primeira Comemofra, que aconteceu na Semana Santa de 1990, já um grupo de jovens para esse momento, né, da primeira Comemofra. Aí, a partir da segunda Comemofra, em 1991, esse encontro aconteceu já no Carnaval, né? E a partir daí foi ficando, né? E esse encontro está aí até hoje, né? Está funcionando e funcionando de uma forma muito organizada. É um grande momento, né? Para o movimento da fraternidade, para os jovens do movimento da fraternidade, em que eles interagem com pessoas do Brasil todo, né? De perto ali, num ambiente maravilhoso, que é o ambiente da cidade da fraternidade, né? E nós não entramos muito nesse momento, porque não temos nem tempo para isso, mas vale a pena estudar um pouquinho o que é a filosofia, como é que ela se desenvolveu, como é que ela está hoje, né? No ambiente rural, ali na cidade, no município, né, de Alto Paraíso de Goiás. Mas então, nessa... E aí, vamos voltar lá para as fotos de novo, para a gente mostrar um pouquinho das fotos. Coloca no... Vamos lá para esse slide aqui. Olha aqui que foto legal, gente, que foto histórica. Olha, é a foto da primeira Comemofra. E esse aqui é exatamente o ponto onde se sai da rodovia, né, e se pega uma estrada de chão para chegar até o núcleo da Cidade da Fraternidade. Esses aqui eram os participantes de fora da Cidade da Fraternidade, né? Aqui não sei mais se no momento da chegada, no momento da saída, né? Aqui uma foto do núcleo lá da Cidade da Fraternidade, né? E olha que coisa interessante. Esse aqui, ó, aí as duas coisas se conectam, né? Aquele projeto lá do acampamento, do escotismo, ele se desdobrou aqui na Comemofra também. A partir da segunda Comemofra, com o nosso consultor aqui do movimento da União dos Escoteiros do Brasil, né? Esse grupo, né, já teve a oportunidade de realizar na Cidade da Fraternidade para aquela faixa etária, né, de 12, 13 a 15 anos, a pré-mocidade, um acampamento, né? Então, a Comemofra, ela tem aqui uma fase de acampamento, né? Quer dizer, uma atividade de acampamento, que também perdura até hoje, que é levada para o grupo da pré-mocidade. Essa foto aí é exatamente da segunda Comemofra, primeira vez em que se fez, né, essa atividade, obedecendo aí os fundamentos do escotismo. Mas nessa primeira ainda não foi um acampamento, foi um acantonamento. Os adolescentes ficavam ali com os educadores durante o dia e à noite retornavam para o núcleo da Cidade da Fraternidade. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, ó. Aqui, ó, lado esquerdo, nós temos uma foto, salvo engano, da terceira Comemofra, com a turminha acampando. Vejam aí que luta, que sofrimento que era isso, né? No Carnaval, pegando aquela chuva embaixo de barraca, né? E era dureza isso aqui, viu? Mais adiante, com a chegada de companheiros mais habilitados e tal, né, o acampamento tomou uma outra configuração, né, virou aí uma superprodução. Isso aqui, gente, olha, tem uma árvore histórica lá na Cidade da Fraternidade, que é a Cagaiteira, né? Isso aqui é uma foto da primeira Comemofra, o pessoal fazendo estudos lá na região da Cagaiteira, né? Aqui, ó, fotos também de momentos especiais, né? Dessas Comemofras que se passaram aí desde 1990. Né? As histórias do livro, né, e agora eu vou falar também, né,
do porquê, né? Contemplando estrelas, ele se conecta com isso aqui também, tá? Por quê? Porque aqui tinha, o pessoal gostava muito, né, de sair à noite. Eles colocavam a coordenação do evento em polvorosa, né, mas o povo dava um jeito de sair de noite e ir para a porteira da Cidade da Fraternidade para ficar olhando a beleza das estrelas no céu daquela região, afastado das luzes de qualquer cidade, né? Então, é um visual maravilhoso, né? E essa atividade acabou se tornando uma atividade oficial da Comemofra, né? Que é ir até a porteira para olhar as estrelas, né? Esse encontro, né? Ele transformou a vida de muitos e muitos jovens que hoje já são coroas, né? E continua transformando a vida de muita gente. Boas histórias que estão nesse livro são de como as pessoas, como esses jovens, vivenciaram essa experiência de fraternidade nas suas vidas por meio desse encontro fantástico de jovens que é a Comemofra, né? Então, Contemplando Estrelas unifica essas duas experiências, né? Quando a gente chega um pouquinho mais adiante, né, essa experiência que foi levada a efeito com o movimento escoteiro, tanto no acampamento feito em Belo Horizonte, né, ali na região do Complexo Viário da Lagoinha, como a experiência do acampamento levado a efeito também na Cidade da Fraternidade. Com tudo isso, o que aquele grupo naquele momento fez, né? Ele reuniu esse conjunto de experiências numa pequena apostila que direciona a aplicação do método, elementos do método escoteiro para serem aplicados nas atividades de pré-mocidade dos grupos de fraternidade. Então, ali, né, a partir dali, foi criado um grupo escoteiro do movimento da fraternidade. Esse grupo escoteiro funcionou durante um tempo, e era grupo mesmo, filiado à União dos Escoteiros do Brasil. Uma vez absorvida pelos educadores a metodologia, esse grupo foi extinto e foi criada com aquele grupo de crianças e adolescentes, que eram crianças e adolescentes carentes, né? Esse grupo funcionava na Casa Espírita André Luiz, que é o departamento de assistência social do Grupo Sheila, que fica ali também no bairro Santa Efigênia. Esse grupo escoteiro, né? As próprias crianças ali escolheram um novo nome, que seria um nome da pré-mocidade que funcionaria ali daí para diante. E eles escolheram um nome maravilhoso, né? Que foi Pré-Mocidade Violetas da Paz. Olha que coisa bacana, né? Esses adolescentes, né, e crianças que viviam também muita dificuldade ali a sua maioria moradores ali da Fazendinha, que é um aglomerado aqui de Belo Horizonte, né, do Cafezal, alguns outros do Taquaril, vindo um pouco mais de longe, tiveram a oportunidade, inclusive, de ir à Cidade da Fraternidade durante a Comemofra. Olha que coisa bacana, né? Essas coisas, essas histórias, né, essas vivências que estão retratadas no livro Contemplando Estrelas, Histórias de Fraternidade, né? Então, aí, essa pré-mocidade Violetas da Paz foi a pré-mocidade em que esse método foi testado, né? Era um método que transformava algumas coisas. Não tinha a lei escoteira, mas a lei do pré-fraternista. O compromisso Deus, Pátria e Próximo era com Deus, né? Com o próximo e com a fraternidade, né? Olha que coisa bacana. Enfim, um conjunto de adaptações
com 10 reuniões devidamente planejadas para se começar a atividade de pré-mocidade utilizando essa experiência. Então, isso ficou, isso está retratado, isso está contado, mostrado nesse livro. Né? Então, é um conjunto de histórias cujo objetivo é inspirar as pessoas ao exercício da fraternidade. Essa é a proposta. Né? Levar as pessoas a esse exercício. Foi um livro projetado, né, inicialmente, quando a gente se reuniu para começar a organizar, um livro projetado para o jovem. Escrever histórias de jovens para sensibilizar outros jovens ao exercício da fraternidade. Nós temos recebido relatos de jovens de 80 anos, né, que têm se sensibilizado muito com aquilo que têm lido, né, que são histórias de vida. Né? A doutrina espírita tem tantos livros aí que contam histórias. Esse é um assim também, né, que conta histórias de fraternidade. Né? Aqui, ó, nessa imagem que está aí na tela, está uma ilustração geral do livro. Vocês vão ver que a capa do livro é parte disso. Dentro das páginas do livro a gente tem elementos disso aí. E essa ilustração foi feita, e aí nós já agradecemos ao nosso companheiro Lucas Rodrigues Alves, um baita ilustrador. Revisão foi feita pela mãe do Lucas, que é a Lúcia Rodrigues Alves, né? A quem nós agradecemos também. Tem tanta gente para agradecer nesse livro, assim, mas eu certamente vou cometer injustiça, já estou cometendo, mas eu acho que deveria agradecer a esses dois. Né? Aqui, ó, foram colocados vários elementos que conectam essas duas experiências. Né? Quem conhece Belo Horizonte sabe que isso aqui, ó, é o viaduto da Floresta, né? Que é pertinho ali do Grupo Sheila e pertinho também da Graminha, né? Ele conectava ali, quantas vezes esse grupo passou para lá e para cá, em cima desse viaduto, para atender as pessoas que viviam ali de baixo, mas também para conectar ali o acampamento de sábado à noite com o Grupo Sheila. Né? A gente vê ele misturado a coisas que a elementos que são da cidade da fraternidade. Né? A gente vai ver aqui, ó, os 10 mandamentos, que são aqueles morros que cercam a cidade da fraternidade. Né? Vamos ver aqui o chafariz do Grupo Veneranda, né? A barraca, muito no estilo que era mesmo a barraca utilizada no acampamento ali da Graminha. Né? A Kombi do Grupo Sheila, olha, a Kombi do Grupo Sheila, ela ajudou demais essa atividade. Né? Aqui, ó, o pessoal se reunindo nas brincadeiras, né? Cantando, né? Enfim, utilizando a arte também como elemento de integração. E ao final de cada uma dessas histórias, o livro traz algumas perguntas instigativas para reflexão. Né? Então, são 28 histórias, mais ou menos a metade está relacionado com a atividade do projeto Pivete Não Irmão, outra metade está relacionada lá com a questão da cidade da fraternidade, né, com a Comemofra, né, não com a questão da cidade, mas com a Comemofra. No final de cada uma delas, a gente vai encontrar uma reflexão para a gente. Né? Então, esse livro está sendo vendido. Ele, inicialmente, a ideia inicial era ter apenas um e-book, né? Ele não seria feito impresso. E acabou que, no final das contas, a gente encontrou a ajuda de companheiros valorosos aí, conseguimos gerar um lote aí impresso, e esse lote está sendo vendido. Né? Ele pode ser comprado através do site do Grupo Sheila e pode ser comprado também através do site da Oscal. Né? E toda a renda dele é revertida para as atividades da Oscal, que é a organização que coordena o movimento da fraternidade. E então nós temos essas duas versões. Temos a versão impressa e a versão e-book. Né? Ficou muito
muito bonitinho, né? É um livrinho fino, mas gostosinho de ler, né? Com histórias muito legais. Eu tenho certeza que vai agradar aqueles que estão buscando, né, uma reflexão a respeito desse tema fraternidade. São 7 organizadores, eu sou apenas um dos organizadores e estou aqui representando-os, né? E finalizando a nossa participação, né, agradecendo mais uma vez, deixando aqui a nossa vibração de fraternidade, de carinho a todos, em especial também lembrando da nossa querida companheira Valéria, que é uma das organizadoras desse livro, e ela veio a desencarnar alguns dias antes do lançamento do livro, né? Vítima também da Covid. Então, que ela receba também, nesse seu momento, né, de transição, as nossas vibrações de fraternidade, né, onde quer que ela esteja. Tá bom, pessoal? Obrigado, Luísa. Valeu. Obrigada, meu amor. Que maravilha. Obrigada mesmo, viu? Maravilhoso. Deu uma viajada aqui no movimento de fraternidade, mesmo sem ter vivido o início dela. Maravilhoso. Obrigada. Tenho certeza que todos gostaram muito, né, gente? Histórias lindas e que Jesus abençoe a Valéria e todos vocês aí que trouxeram para a gente essa obra tão linda. Bom, terminou a Feira do Livro, mas o Grupo Chega não para. Então, vamos anunciar aqui as próximas atrações, né, as próximas lives que a gente não pode perder. Na próxima quarta-feira, nós teremos aí uma transmissão ao vivo, né, com o tema SOS Prece, a Reginane Mendonça, Joelma Tobias, Kátia Varela, e sob o comando do Antônio Batino, né, como facilitador aí desse trabalho tão lindo, que são as lives de quarta-feira. E na quinta-feira, nós teremos o Ellison Santos, com o tema Que Queres Que Te Faça? Olha que maravilha. Quinta-feira, 16 de dezembro, às 20 horas. Então, realmente, e tem acessível, viu, gente, com professores surdas, né? Então, tem Libras, anunciem, convidem as pessoas, realmente vai ser muito bom. E aí a gente termina por aqui, agradecendo muito a Deus, agradecendo mais uma vez a você, o amor, Paulo Henrique aí nos bastidores, a todos vocês presentes aqui, né? Cada um trazendo um pouquinho da sua vibração e também recebendo aí as nossas melhores vibrações a todos os lados. Nós vamos terminar com uma prece. Divino Mestre Jesus, querida Sheila, amigos do Movimento da Fraternidade, agradecemos com muita alegria essa noite, essas reflexões, esses casos, que enchem nosso coração de alegria. Que possamos, Jesus, continuar esse trabalho de fraternidade em ação, olhando para as pessoas que vivem em condição de rua, olhando para todos os necessitados de qualquer forma, seja emocional, financeira, qualquer necessidade, possamos estar sempre atentos, sem perder a oportunidade de auxiliar. Esteja sempre conosco, Jesus amado. E obrigada por tudo. Boa noite, gente. Fiquem com Deus e até quarta. Boa noite, meu amor. Boa noite, boa noite. Obrigado mais uma vez aí, Paulo. Isso. Um abraço.